tava não. Meu Deus, me ajude. Ai, meu Deus, que responsabilidade, viu? Mas Deus é bom. Nós não podemos fazer nada sem a presença do Espírito Santo. E o que nos move, independente do microfone na mão ou não, é a presença dele, é a consciência da presença do Espírito Santo em nós. Então, eu até conversei um pouquinho com o pastor a respeito desse tema e a gente falou de plenitude. E a plenitude, um dos significados dessa palavra é ser completo. Obrigada, meninas. É ser completo, é estar preenchido, é estar com a sua integridade alcançada. É como, e me veio muito forte, é como um quebra-cabeça. Se falta alguma peça, ele fica inviável de dar a forma ao todo. E a vontade de Deus para as nossas vidas é que a gente esteja completo, como um quebra-cabeça, completo, sem faltar nenhuma peça, nenhuma parte da imagem, né, que geralmente vai se formar ali naquele quebra-cabeça. E trazendo para as nossas vidas, eu esqueci de orar, eu vou orar. Desculpa. Foi com as palmas de vocês. Pai, eu quero te render graças por essa palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. E o Senhor sabe o quanto eu amo a sua palavra, o quanto eu desejo e eu creio andar e ser firmada nela. Eu quero te render graças pela vida dos meus irmãos, que a gente possa sair daqui, Pai, hoje, transbordando daquilo que o Senhor quer que a gente complete o quebra-cabeça das nossas vidas, em cada área, seja ela financeira, física, emocional, em saúde, que o Senhor, é a vontade do Senhor que a gente desfrute de plena saúde, que a gente seja um sucesso na vida. Pai, eu te rendo graças e eu te agradeço por essa manhã, em nome de Jesus. E como eu estava falando, quando a gente vai formando um quebra-cabeça que falta alguma parte, a gente não consegue ver a imagem por um todo. E assim é a vida, a nossa vida como cristão, como filhos de Deus. Se alguma área da nossa vida está com a peça, digamos assim, faltando, a gente não vai estar completo. A gente sempre vai pender por um lado. Um outro exemplo que a gente poderia deixar bem claro na mente da gente é aquelas balanças antigas de peso que coloca aquele pezinho para medir o outro quilo que a gente iria comprar, né, na mercearia. É coisa um pouquinho antiga, não muito, porque eu sou muito nova. Mas quando coloca o peso que o outro não está adequado, uma balança sobe e a outra desce. E ali gera um desequilíbrio. E Deus, a vontade perfeita do Senhor, não é que a gente ande em desequilíbrio em nenhuma área das nossas vidas, mas que a gente seja plenos e preenchidos e equilibrado em todas as áreas. Deus não quer que a gente desenvolva a nossa fé para possuir coisas e não tenha fé para ser curado. Do mesmo nível que Deus quer que a gente prospere, que a gente avance, Ele quer que a gente também receba saúde divina, ande em cura divina, que a gente creia, que a gente ore por outras pessoas. Deus não quer que a gente tenha um lado emocional frustrado, que dependa de circunstâncias para viver. A vontade do Senhor é ver o quebra-cabeça da gente em todas as áreas, bem montado, sem nenhuma peça faltando. Que a nossa balança, ela não penda nem para um lado e nem para o outro, mas ela se mantenha no equilíbrio, do mesmo peso, em todas as áreas. Não é algumas, mas eu tenho mais afinidade para a área financeira. Para a área financeira eu creio que as coisas acontecem, mas quando chega em cura, eu fico sofrendo anos e anos para desfrutar daquilo que Ele também conquistou para mim. O mesmo Deus que nos faz prosperar é o Deus que quer que a gente ande
que a gente ande plenos e completos. A vontade do Senhor, fique bem claro isso hoje pela manhã, é que a gente ande pleno e completo, preenchido em sua integridade, sem estar meio vazio ou faltando alguma peça em qualquer área que seja das nossas vidas. Amém? E tem um texto, eu não vou abranger todas as áreas, seria impossível nessa manhã, mas tem uma área que tem me chamado muito a atenção, e eu já venho há algum tempo estudando sobre ela, até porque eu não queria me perder no meio do caminho, eu precisava me preservar. Então, quando a gente quer se preservar em alguma área, a gente busca o conhecimento na palavra. Ela tem resposta para tudo. E acho que acredito que todos vocês sabem que há menos de um ano a gente inaugurou a nossa loja física. E essa loja foi construída ao longo dos anos. Não foi uma coisa que eu decidi e fiz em menos de um mês, ou sem pedir conselho, ou sem buscar ao Senhor. Foi algo que foi desenvolvido por alguns anos. E eu quero falar sobre a área financeira. E eu anotei aqui, tem um tema, né, o homem em plenitude, mas eu coloquei um subtema, a fórmula do sucesso. É um tema que a gente vê tanto fora como dentro das igrejas hoje, que tem se focado muito em estar pleno, bem-sucedido, qual é a fórmula do sucesso, o que é que as pessoas têm buscado. E a gente vê, quando a gente vai para as redes sociais, muitos métodos, muitos mentores, muitas coisas, muitas. E um dia eu parei e pensei, mas a fórmula do sucesso está em Deus, tem nas Escrituras. E eu fiquei procurando textos que me respaldassem. E eu me lembrei de Josué 1, versículo 8. Vou aguardar vocês abrirem. Josué 1, 8. E o Senhor, Ele dá uma fórmula, digamos, uma chave, como você achar melhor colocar. Aqui, ele diz assim para Josué: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Veja, aqui para mim já ministrou muito. Ele diz: não cesse de falar do livro da lei. Pelo contrário, medite de dia e de noite. E a palavra tem que estar no meu coração, na minha mente, na minha boca, bem forte dentro de mim, de dia e de noite. Ele não dá a opção de ser quando tudo vai bem, quando a situação está favorável, ou quando alguma coisa acontece a meu favor. Independente da situação, a nossa obrigação como cristão é meditar na palavra de dia e de noite. Ah, mas eu não vou mais trabalhar, não vou fazer. Você vai trabalhar, e no seu trabalho, no que você estiver fazendo, você pode estar conectado com o Senhor, você pode estar com amigos conectados com o Senhor. Aliás, esse é um estilo de vida que deve ser bem natural para a vida da gente. Amém? E ele diz assim: para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Eu vou conseguir ter respaldo na palavra para qualquer coisa que acontecer na minha vida, se eu estiver meditando nela, se eu estiver buscando da fonte sem atalhos. Sabe que tem gente querendo as respostas de Deus, mas elas querem atalhos? Ela quer que Deus use alguém, ela quer que abrir o Instagram e ter lá um post que vai falar com ela, mas ela não quer meditar como Deus manda nas Escrituras. É muito mais incômodo para a nossa carne, é muito mais desconfortável estudar do que estar no Instagram. É mais fácil estar lá nas redes sociais do que pegar a própria Bíblia e marcar os textos que é vida para mim e para você. Amém? A gente tem uma tendência para querer o caminho mais fácil.
Não é que as redes sociais sejam proibidas. Não é isso. Eu não tô levando nem a um extremo, nem a outro. Mas é o equilíbrio. Se eu sei o que a palavra diz, em qualquer situação, eu vou ter base bíblica para responder. Amém? E ele diz aqui, não cesse de falar deste livro, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Aí ele diz aqui, então você prosperará e será bem sucedido. Qual é o caminho para o sucesso? Qual é a fórmula do sucesso? Qual é o caminho para que a minha vida financeira esteja equilibrada? Buscar o Senhor, dar prioridade, colocar Ele em primeiro lugar, ter uma vida financeira equilibrada, sem pender para um lado nem para o outro, é buscar o Senhor. Ah, Tati, mas como é que faz isso? Se eu vou abrir um negócio, por exemplo, eu vou consultar Ele primeiro. Se eu vou mudar de endereço, eu vou perguntar a Ele primeiro. Como é que eu faço isso? Orando, buscando na palavra para que Ele confirme. Outra coisa, a gente tem o Espírito Santo. Ele dá impressões no nosso espírito. Quando a gente chega em um lugar, por exemplo, para alugar um ponto de comércio, algo assim, a gente tem aquela impressão no espírito. A gente tem paz, a gente tem alegria. E isso é o caminho para prosperar, porque se eu estou seguindo o que o Espírito Santo está me comunicando, eu vou saber que ali eu não vou ter prejuízo, porque Deus nunca vai nos levar para um lugar de prejuízo. Nunca o Senhor vai nos levar para um lugar de prejuízo, mas Ele é o Deus que nos tira do prejuízo, que nos tira da vergonha para a dupla honra. Então, qual é o segredo do sucesso? Buscar Ele em primeiro lugar. Ouvir dEle. Ouvir dEle. Às vezes a gente não quer nem ouvir o Senhor. A gente quer ouvir aquele mentor que tem um conhecimento. Aqui eu não sou contra a quem faz curso. Pelo contrário, eu acho que a gente deve ter conhecimento. Não é isso. Eu estou falando de inversão de papéis. Inversões de valores, inversões de princípios. A palavra de Deus, na minha e na sua vida, não pode ser substituída por nada, nem por ninguém. O motivo pelo qual eu e você vamos avançar e obter esse tão sonhado sucesso é ter convicção do que a palavra diz ao meu e ao seu respeito. Não existe sucesso aonde Deus não seja o primeiro, aonde a palavra de Deus não tenha primazia. Não existe. Amados, eu estou falando do que eu vivi e estou vivendo. Eu me aconselho muito com o pastor Fábio, ele sabe disso. E eu tenho prosperado, porque além de buscar o Senhor, eu ouço conselhos. E em uma determinada situação ele disse: filha, esse não é o seu lugar. Naturalmente parecia que era, porque era um bairro de maior comércio, era um bairro que tinha, mas ele disse, ele foi lá conferir, ele disse que pela impressão interior dele, e eu me submeti, porque eu considero a unção de Deus na vida dele. Então, quando a gente considera a unção que está sobre nós, não tem como não prosperar, não tem como não ser bem sucedido. Aquilo que o mentor, os cursos, os métodos que pessoas têm pago milhares e milhares de dinheiro para fazer, você tem de graça. Você tem de graça, de uma fonte inesgotável, e de uma fonte que não vai deixar a gente retroceder. E eu lhe garanto, você não vai ficar doente emocionalmente, você não vai ter depressão. Eu conheço uma pessoa que ela é muito de fazer esses cursos e tal, e ela é cristã, e ela levou a balança dela para o desequilíbrio de seguir aquilo. Sabe qual foi o resultado? Depressão. Está depressiva e ansiosa, tomando remédio. O
desequilíbrio. A gente, até para fazer, eu acredito, posso falar assim, até para fazer um curso desse, a gente tem que ter maturidade para saber quais os limites humanos e saber o que é de Deus. Eu pego uma coisa que eu posso trabalhar, aquilo que eu posso melhorar. Eu não sou contra, de forma alguma, em a gente fazer uma especialização, fazer um curso, fazer uma pós. Eu fiz pós, mas eu sabia que ali tinha o seu lugar, mas que a palavra nunca ele poderia ultrapassar o limite da palavra na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Eu não posso, de forma alguma, deixar coisas humanas entrar aonde só Deus pode entrar. Porque sabe qual é a consequência de quando entra o humano? Um prejuízo, ou emocional ou financeiro. A gente nunca vai ser pleno pelas coisas que pegamos aqui. A nossa plenitude está no nosso homem interior, na consciência da presença do Espírito Santo em nós. Essa consciência que me faz ser plena. E quando eu tenho essa consciência, tudo é mais fácil aqui fora de gerir. Ah, mas não tem problema. Existe problemas, existe dificuldade, existe. Eu não estou dizendo aqui que não existe, não. Mas a consciência de quem Deus é e da palavra faz com que essas coisas se tornem tão pequenas que, buscando Ele, é fácil de resolver. Não pode tirar a nossa paz, não tira o sono, não desenvolve ansiedade. Crente tomando remédio controlado por conta de ansiedade, por conta de informações humanas, que nem ela tinha capacidade de responder aquilo. E a gente não pode viver servindo a dois senhores. Gente, ou a gente serve a Deus, a gente está em um tempo que ou a gente serve a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, ou a gente não vai aguentar. Temos vistos dentro das igrejas pastores negociando púlpitos por método. Isso é abominável aos olhos de Deus. Não tem outra palavra não. É abominável aos olhos do Senhor. E achando que aquele sucesso que está ensinando para as ovelhas está gerando uma solidez para enriquecer. Não, pelo contrário. Está fazendo pessoas fracas e doentes por coisas que não foi o Senhor que criou. Por conta do desequilíbrio. A nossa balança tem que estar equilibrada. É isso mesmo. O Evangelho é o poder de Deus para todo que naquele que crê. Não tem outra fórmula, é tão simples. Gente, às vezes eu vejo pessoas dizendo, servir a Deus é difícil. Não, servir as coisas do mundo que é difícil. Porque a gente se enrola todo, tem prejuízo. Estar fora do lugar de obediência tem uma consequência. Seremos plenos e completos quando estamos nele, por ele e para ele. A Bíblia diz que são todas as coisas. Se todas as coisas é para ele e por ele, por que eu tenho que estar para cima e para baixo recorrendo a homens? Se eu posso parar um pouco e receber dele, qual é o próximo passo para a minha vida? Às vezes a gente não está ouvindo o Senhor porque não tem estado com Ele. Se a gente fica com Ele, se a gente desenvolve um relacionamento com Deus diário, a gente consegue discernir os próximos passos. E ainda que eu vou dizer, no meu caso, que a gente tenha medo, porque em algum momento vem, como o pastor falou, esse medo, ele faz assim, ó. Mas é o próprio Deus que faz, não é homem que me leva. É o próprio Deus que nos coloca no centro da vontade dele. Quando a gente está
firmado no que Ele disse. Eu vi aqui a fórmula de ser bem-sucedida, de prosperar em todas as áreas da minha vida. Aí você pode perguntar, mas aí a sua conta bancária está transbordando? Ainda não, porque eu estou no processo de construir tudo que eu tenho para construir, mas sem perder Ele e sem que Ele me perca. Porque a vontade de Deus é que a gente se achegue a Ele, não é que Ele me dê coisas que me afastem dEle. Ele vai me dar e eu vou olhar para aquilo e aquilo não vai me mover, porque eu sou movida pela palavra. E as riquezas, o sucesso não pode ser desenfreado. Tem processos que a gente precisa passar. É como subir uma escada. Você vai de degrau em degrau. De degrau em degrau, ouvindo o Senhor, adorando, sendo fiel, fazendo o que Ele manda, dando na hora que Ele manda dar. Porque se você não consegue dar quando não tem, você não vai dar quando tem. Pode ter certeza, amados. Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência por querer coisas, por ter, como é que se diz? Não é errado. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, uma prioridade em ter as coisas. E as coisas, elas não podem nos mover. Porque se elas não nos movem, a gente não dá se Deus mandar dar. Se ela nos move, se as coisas que a gente conquista nos mover, quando você vê um irmão na esquina, você não para dar carona, porque vai entrar no seu carro e pode sujar o seu tapete. Mas Deus, Ele não nos dá as coisas para isso. Ele quer que a gente usufrua e quem está do lado da gente transborde e usufrua também, e a gente não seja apegado àquilo. Aquilo não pode nos mover. Se Deus mandar deixar, a gente tem que deixar e fazer o que Ele mandou. E se a gente se apega com as coisas, eu quero ter, daqui a pouco desenvolver um egoísta, que não consegue dar mais nem a paz do Senhor. Imagine tirar do bolso para dar. Porque se tem uma coisa que mexe na estrutura do ser humano, de uma forma geral, fala em dinheiro. Fala em dinheiro. E a vontade do Senhor é nos fazer prosperar. O ano da colheita abundante vai chegar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Já chegou, já estamos nele. Não vai chegar não, já chegou, já estamos nele. Mas a gente tem que ter uma estrutura sólida. Para quando tiver um evento na igreja, a gente ficar catando quem não comprou o convite para dar. Não chegar e colocar, e não infiltrar, mas está caro. Mas por que colocaram esse valor? Um exagero, a igreja poderia fazer de graça. Não. A gente tem que procurar. Você já tem, se você não tem, eu vou pagar a sua. Isso é unidade, isso é andar em amor. Isso é ter desprendimento. É ser desprendido de coisas. É saber o Deus que a gente serve, que quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Quanto mais damos, mais a gente tem. E vamos lá. João 10:10 diz, a parte B, diz que Jesus veio para que a gente tivesse vida. E vida, em algumas versões fala vida plena, em outras fala vida com abundância. Então o próprio Deus, Ele está interessado que a gente superabunde em todas as áreas das nossas vidas, que a gente seja pleno. Mas essa plenitude chega quando eu e você sabe o que está escrito. Por isso esse conselho precioso para Josué. Mas esse versículo, eu amo ele. Porque ele me diz como eu devo ser em todas as áreas da minha vida. E ele fala lá em Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então me traz a consciência que só depende de mim. Não depende do relatório do mundo, não depende do governo, não depende do noticiário, não depende do que da situação está favorável ou não, de eu ter ou não dinheiro no bolso.
Não vai depender disso. Ele disse: se quiserdes e me ouvides, ouvir o Senhor, ouvir a palavra, meditar nas escrituras. Aleluia, glória a Deus. Eu escrevi aqui: se eu deixar a palavra reinar e me governar, eu serei bem-sucedida e vou alcançar o pleno sucesso. Eu recebi essa palavra e eu disse: eu vou escrever logo para eu não esquecer. E eu achei fantástica. Se eu deixar a palavra reinar e me governar, eu serei bem-sucedida e vou alcançar o pleno sucesso. Completa em Deus, sabendo o que me pertence, sabendo que a palavra é inegociável, que o Evangelho é sim o poder de Deus para todo aquele que nele crê, em qualquer circunstância, em qualquer área das nossas vidas. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu já estou terminando. Anotei muita coisa. Aleluia. Tiago 1. Vamos abrir lá, eu marquei a Bíblia. Aqui, vamos para Tiago. Deus, Ele quer que a gente seja equilibrado em tudo. Em tudo. E Tiago, ele também aqui dá um conselho poderoso. Na minha Bíblia tem um texto assim em cima: a prática da palavra de Deus. E ele diz assim, Tiago 1:23. Tiago 1:23, 24 e o 25, vamos ler também. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas um operoso, tem algumas versões também que falam fervoroso, praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. A fórmula do sucesso, a fórmula que muitos cobram milhões para ensinar um método A, B, C, X, S, está aqui. Simples assim. Aquele que persevera, não sendo apenas o ouvinte, que, como diz lá no nosso interior, que entra por um lado e sai pelo outro. E esquece, mas um fervoroso, praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Esse texto, ele já se explica o que Deus diz ao nosso respeito em relação ao sucesso. Não tem outra fórmula, amados. Não tem método que a gente não possa cumprir e que leve à frustração, se a gente estiver ligada com as escrituras, sabendo o que o Senhor fala ao nosso respeito. É por isso que ele diz para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, para saber o que está escrito. Que conselho precioso. Ele vale o mundo inteiro. Dos dinheiro, de ouro, de prata, de tudo. Em Romanos 8:14, ele diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus, eu vou repetir de novo: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós não somos guiados pelo que está acontecendo, pelo que está dando certo lá no mundo, pelo método A, B, C, X lá e vai. Nós somos guiados pelo Espírito. E o nosso sucesso em todas as áreas, com amplitude, em tudo, para ser completo, cheio, está na palavra, em ser guiado pelo Espírito, em discernir a voz do Espírito. E a gente só vai discernir, novamente volto a dizer, se a gente estiver em comunhão com a palavra, se a gente dá prioridade, se a gente coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Simples assim, amados. Aleluia.
E para encerrar, Salmos 1. Eu amo também esse texto. Para testificar mais uma vez a receita, a fórmula do sucesso, de ter dinheiro, de o dinheiro não ser o seu senhor, dele lhe servir e servir as pessoas. É para isso que o propósito do dinheiro. É para a gente alcançar vidas, é para a gente fazer o reino de Deus avançar, é para a gente fazer com que as portas do inferno recuem e o reino de Deus avance. Esse é o propósito do dinheiro na nossa mão. É financiar o reino de Deus. Financiar o reino de Deus. Financiar o reino de Deus. Financiar. Como é que eu financio o reino de Deus? Quando eu apoio meu irmão. Quando eu apoio o que minha igreja defende. Se minha igreja defende ação social, eu vou apoiar, eu vou pegar junto, eu vou doar uma cesta básica. Eu estou financiando o reino de Deus. Se meu irmão abre um negócio, eu vou lá e compro dele para honrar ele. Isso é financiar o reino de Deus. É apoiar uns aos outros. Dani está aqui, ela é minha testemunha. Ela vende roupa, ela tem a loja dela, mas eu compro a ela para honrar a vida dela. O pastor, ele vai lá em Rondinelli, compra nele. Eu estou financiando e apoiando o reino de Deus. Eu posso dizer isso, falar o nome de alguns irmãos aqui que vão na minha loja e sempre estão me honrando, como Paula, porque ela entendeu que está financiando o reino de Deus, porque eu dizimo, eu oferto, eu não abro mão dos princípios. E quando eu compro do meu irmão, eu estou fazendo ele prosperar e o reino de Deus está prosperando. Isso é um sofisma, achar que, não, eu não vou comprar do irmão porque eu não gosto dele. Não é porque você gosta. Se você é obediente ao que Deus diz, você vai cumprir o que Deus estabelece. E você quer prosperar, invista na vida do seu irmão, porque você está prosperando também. Somos o mesmo corpo. E a Bíblia fala sobre isso, sobre a unidade nos irmãos da fé. Nós não somos concorrentes. Nós somos apoiadores um dos outros. Cada um no seu nível, naquilo que Deus confiou. Cada um no seu nicho, cada um com a sua visão, porque Deus tem um plano e um propósito para cada um individualmente. Deus, ele vai agir de forma também como resposta à motivação do seu coração, porque Deus lhe conhece. Então, a vida do outro não é o meu parâmetro. O meu parâmetro é o que eu estou desenvolvendo com o Senhor e o que o Senhor está alinhando em mim. Porque mais do que qualquer outra pessoa, o Senhor me conhece de dentro para fora. As intenções do nosso coração, não se engane, meu amado irmão, minha amada irmã. As intenções do nosso coração, Ele conhece primeiro. Até mesmo antes que saia da nossa boca. Até mesmo antes que a gente haja de alguma forma. O Senhor, Ele já viu. Então não adianta querer passar uma imagem a qual o seu coração não está em linha com Ele. Amém? Vamos lá, vamos encerrar. Salmos 1, no versículo 2, diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Aí qual é o resultado disso? Vamos botar assim: aí você fala você, será como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja a folhagem não murcha, e tudo o que fizer será bem sucedido. Aleluia, glória a Deus, porque temos um Pai que nos ensinou a viver plenos e completos em todas as áreas das nossas vidas. Ele não deixou faltar nada. O quebra-cabeça da nossa vida está montado. Agora, se a gente perde alguma peça no meio do caminho, não é responsabilidade do Senhor. É nossa cuidar de todas as peças para que o quebra-cabeça esteja completo.
Amém. Glória a Deus. Terminei, pastor.